Olá, meus amigos, bem-vindos ao segundo episódio da série Santidade Integral, estudo que estamos desenvolvendo em nosso canal, baseado no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. No tema de hoje, neste episódio, vamos abordar, desenvolver o tema Santidade no Espírito. Santidade no Espírito é o tema de hoje. O texto que vamos nos basear para estudar esse assunto é o de Romanos, capítulo de número 8, do verso 1 ao verso 4. Vamos ler? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Esse texto de Paulo nos mostra como submeter à santificação o nosso espírito. Amém? Antes de tudo, o capítulo 8 é uma resposta ao drama do apóstolo exposto no capítulo 7, ok? Ele diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso é um drama que ele viveu, ok? E o apóstolo viveu esse drama, esse conflito, porque ele não conseguia, ainda que tentasse, subjugar o mal que pulsava em si mesmo, ok? Pois aquilo que ele não queria fazer, acabava por praticar. E o que deveria e sabia que era para ser feito, ele não perpetrava. Vamos ver um pouquinho desse conflito dele? Escute. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem,
encontro com a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, de 15 a 24. Veja bem, Paulo tinha prazer na lei de Deus, ok? A sua consciência havia entendido a santidade e ele compreendia que dela precisava. Entretanto, o poder da carne não o deixava permanecer no caminho santo de obediência a Deus. E no ápice desta agonia, desse desespero, desse conflito, ele externa a sua condição miserável. E que condição é essa? A de não conseguir se livrar do homem carnal que carregava em seus ombros. Ok? E a pergunta que ele faz não é o que, mas quem lhe traria o livramento. Ou seja, ele pediu ajuda a uma pessoa, ok? Que pegasse em sua mão e o tirasse daquele embate, daquela guerra interior. Certo? Paulo, por isso, não recorreu a recursos e mecanismos, ou seja, a práticas religiosas, tá bom? Mas a alguém que literalmente o ajudasse de fato a andar, a caminhar com Cristo, certo? E no capítulo 8 de Romanos, esta pessoa se apresentou a ele. E esta pessoa é o Espírito Santo. Oh, amém? Ok? Ao afirmar que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Tá bom? Romanos 8:2. A palavra grega para livrou, nesse texto que eu acabei de citar, de Romanos 8:2, no grego é eleuteru, que significa liberar, isentar, livrar, libertar, ok? E no Novo Testamento, esse termo foi aplicado exclusivamente no intuito de relacionar a libertação do domínio do pecado naqueles que estão em Cristo Jesus, que mediante o Espírito Santo são conduzidos a uma santidade genuína, verdadeira, autêntica, pura, tá? Sem frustrações pela caminhada. Ou seja, a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado, enrustido em nossos membros, que nos conduzia à morte. Tá bom? Vem comigo. Quando falamos de que o nosso espírito deve ser íntegro, isto significa, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo carece de estar em intensa intimidade com o nosso espírito, como Deus planejou no princípio, para que o Espírito de Deus nos domine, ok? E somente cuidando com muito zelo do nosso relacionamento com Deus, que isto é possível, tá bom? Olha o que diz Paulo nessa referência, escute. Assim, pois, se alguém
a si mesmo se purificar destes erros, serão utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Percebeu a expressão a si mesmo se purificar dos seus erros? Isso indica que é iniciativa do cristão se relacionar com Deus a fim de ser purificado. Amém? E então, depois dessa iniciativa, de se aproximar de Deus, de se relacionar com o Senhor para ser purificado, ele então torna-se um cristão em santificação e assim pode ser útil ao seu dono e preparado para uma vida de santidade, né? Que Paulo falou, para toda boa obra. Você está compreendendo? É neste relacionamento do Espírito Santo com o nosso Espírito que desenvolvemos uma vida espiritual autêntica. Tá bom? Portanto, Deus santificando o nosso espírito significa o Espírito Santo atuando em nosso espírito com absoluta, com total liberdade. Escute isso. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, verso 17. Então, à medida que o Espírito de Deus tem liberdade em nosso espírito, pelo relacionamento, nós ficamos livres de pecar. Isso mesmo, nós vencemos o pecado. Lembra que Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca? Mateus 26:41 diz isso. Tá? Por que isso? Porque o espírito fortalecido pela presença do Senhor vence toda a nossa suscetibilidade diante do pecado. Amém? Então, meu amado e minha amada, Deus é Espírito e por isso nos deu um Espírito ao soprar no barro o fôlego de vida para que tivesse acesso a nós e desta forma pudéssemos nos deleitar em sua santidade. Tá bom? Mas Romanos 8 nos dá ainda uma outra clareza que é importante a gente aprender e ressaltar aqui. Tá? Ele diz, ou o texto diz, que o que foi impossível à lei por estar enferma pela carne, Deus resolveu em Jesus, em Cristo Jesus. Mas o que foi impossível à lei? Santificar o homem. Tá? Impossível a lei santificar o homem. Visto que este homem não obedecia à lei por nascer naturalmente pecador. Tá? Por ser pecador. Tá certo? Jesus, então, vem à terra em semelhança de carne, de homem, de figura humana e cumpre toda a lei de Deus. E Deus condenou o pecado definitivamente pela santidade de Cristo, que nunca pecou. Escute isso. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. 1 João 3,5. Desta forma, a lei cumpriu-se em nós, na pessoa de Jesus, por intermédio de Cristo. Amém? Em Cristo, nele, no Senhor Jesus, nós não devemos nada à lei. Em Jesus, eu e você não devemos nada, absolutamente nada à lei. Amém? Entende isso? Compreende isso? Amém? Em Cristo, a lei não pode nos punir. Amém? Porque Jesus a cumpriu toda para nós. Amém?
Porém, a lei não pode nos punir, não devemos nada à lei em Cristo, sob uma condição. E qual é, pastor? A condição é essa: andarmos no Espírito. Amém? Andarmos no Espírito. Se nos inclinarmos à carne, se cogitarmos o que dela procede, morreremos, porque ainda estaremos debaixo da lei, e a lei pede a morte do pecador, porque o pecador nunca vai se sujeitar a ela. Entendeu? Amém? Mas, porém, todavia, contudo, se nos inclinarmos ao Espírito, o que vai acontecer? A santidade de Cristo, que derrotou o pecado, será parte de mim e de você, certo? E venceremos o pecado por esta santidade. Escute isso. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. Gálatas 5,16. E qual será o resultado? Teremos vida espiritual e paz no coração, em nossa consciência, porque estaremos limpos, livres diante de Deus. Amém? Entendeu? Portanto, sem andar no Espírito, mesmo sendo cristãos perdoados pela cruz, mesmo Jesus tendo cumprido toda a lei para nós, seremos dominados pela carne. E assim entraremos naquele mesmo dilema do apóstolo. Vamos tentar cumprir a lei e não vamos conseguir. Amém? Mas andando no Espírito, a santidade de Cristo possuirá o nosso Espírito, que vai dominar a nossa alma. E o nosso corpo assim não pecará. Amém? E estaremos deste modo prontos, né, para a vinda de Jesus. Estaremos íntegros para a vinda de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. E no próximo episódio vamos falar da santificação, da santidade da alma. Ok? Que Deus o abençoe. Até a próxima. Tchau.